áudios que você ouviu já têm 9 anos, mas provavelmente você sabe exatamente do que estamos falando. Em 29 de abril de 2015, o governo do estado reprimiu com muita violência manifestantes que protestavam contra projetos em votação na Assembleia Legislativa do Paraná. Os projetos em questão traziam mudanças significativas ao regime trabalhista e previdenciário dos servidores públicos do Estado, que foram impedidos de acompanhar a votação dentro da LEP. A ação de repressão, comandada pelo então secretário de Segurança Pública, Fernando Francischini, e pelo então governador Beto Richa, usou um efetivo de 2.516 policiais, além de atiradores de elite, cães, canhões de água e helicópteros. A polícia do Paraná reprimiu com bombas de gás e com balas de borracha um protesto de professores da rede estadual que estão em greve. 7 pessoas foram presas e mais de 200 professores em Curitiba ontem repercutiu em todo o país. A Anistia Internacional, a Arquidiocese de Curitiba e a CUT condenaram o uso de violência pela PM. O Ministério Público do Paraná vai instaurar procedimento para... O pessoal atira com gás lacrimogênio, bomba de efeito moral aqui em direção aos manifestantes. O pessoal tenta correr, a gente está mostrando a confusão instalada. Lá do outro lado, os manifestantes tentam achar um espaço. E agora, o batalhão de choque da Polícia Militar está avançando. Para se ter uma ideia do cenário de guerra que virou o centro cívico naquele 29 de abril, foram disparadas 2.323 balas de borracha contra os manifestantes, além de 1.413 bombas de gás ou de efeito moral e 25 garrafas de spray de pimenta. A ação custou R$ 948 mil aos cofres públicos e deixou 237 pessoas feridas, além de 14 manifestantes detidos sem uma justificativa legal clara. Ainda em 2015, foi instaurado um inquérito policial militar para apurar a conduta dos agentes de segurança pública, mas ele foi arquivado em 2016 sem responsabilizar ninguém. Também em 2015, o Ministério Público do Paraná ajuizou uma ação civil pública de improbidade administrativa contra o Estado do Paraná e o então governador Beto Richa, entre outros. Mas a ação foi julgada improcedente. Outra ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Paraná continua tramitando até hoje, mas sem movimentações. Ou seja, 9 anos depois do episódio que ficou conhecido como Massacre de 29 de abril, ninguém foi punido ou sequer responsabilizado. Agora, um conjunto de organizações apresentou uma denúncia contra o Estado brasileiro à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. O motivo é a omissão do Estado e a ausência de responsabilização pelas violações de direitos humanos cometidas no 29 de abril de 2015. São apontadas violações aos direitos à integridade pessoal, à liberdade pessoal, à liberdade de expressão e pensamento, à reunião, à liberdade de associação e ao desenvolvimento progressivo. Meu nome é Kátia Nabaran e esse é o Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. O programa de hoje trata da ausência de respostas legais sobre o massacre de 29 de abril e a ação movida contra o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Oi, eu sou a Kelly Cadanos e esse é o episódio número 23 da primeira temporada do Direito no Plural. Seja muito bem-vindo. Nesse programa temos conosco a Daisy e o Leandro, juristas que assinam a ação. Sejam muito bem-vindos e eu vou pedir para que vocês comecem se apresentando. Obrigada, meu nome é Daisy Ribeiro, sou advogada na Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos. Meu nome é Leandro Franklin e sou professor de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná e do projeto Direitos em Movimento. Já são 9 anos desse episódio muito marcante aqui na história do Paraná. E por que vocês acreditam que não houve responsabilização em relação a esse episódio? Bom, uma questão central e que a gente vê não somente nesse caso, mas em outros, é como a investigação da conduta de agentes policiais, especialmente policiais militares, ela é feita por seus próprios pares através da justiça militar. Então, no caso, houve um inquérito policial militar, que foi onde houve a investigação sobre a responsabilização dos agentes e ele foi arquivado. E com isso, também a Justiça Civil, a Justiça Estadual, entendeu que a questão já estaria sanada, inclusive não poderia responsabilizar o Estado, por exemplo, mesmo nos casos de pedido de indenização, por exemplo, enfim. Então a gente entende que esse tipo de mecanismo, ele é muito danoso porque ele não permite uma investigação adequada e a responsabilização por consequência.
Então, inclusive, a Corte Interamericana tem uma jurisprudência que fala que não deveria a investigação ocorrer dessa maneira. Inclusive, num caso recente, né, que inclusive aqui junto com o professor Leandro também, a gente atuou junto ao Sistema Interamericano, que é o caso Antônio Tavares Pereira. Novamente, a Corte Interamericana fala sobre isso e ela fala especificamente para o Brasil de que essa investigação não deve ser feita pelos próprios pares, ou seja, pela Justiça Militar e pelos policiais militares, mas sim por outros órgãos. E também a Justiça Militar não deve investigar crimes contra civis. É importante a gente também falar um pouco sobre, para quem não conhece, o que é sistema interamericano. Muita gente pode desconhecer. A gente tem no mundo o sistema global, que é o sistema ONU, que todo mundo já deve ter ouvido, e nós temos em cada região no mundo os seus sistemas específicos. Então, por isso que a gente chama de sistemas regionais. E aqui nós temos o sistema da OEA, Organização dos Estados Americanos, que é para todo o continente americano. O que quer dizer isso, né? Esse sistema ele foi criado para a garantia e o cumprimento dos direitos humanos no continente americano. E por isso que foi criado esses dois órgãos tão importantes, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. A Comissão Interamericana é um órgão que é quase judicial, não é judicial. E a Corte Interamericana é o nosso órgão judicial, onde nós teremos uma sentença. Então é importante a gente entender que quando a gente envia essa denúncia para a Comissão Interamericana, primeiramente, ela vai passar por um processo em que vai ser avaliado pela comissão se houve ou não a responsabilização do Estado em relação a todos esses direitos que vocês já citaram aqui. O que é importante é que, ao final desse processo, e que pode demorar, não é somente a justiça do Brasil que demora, a justiça também do sistema interamericano tem demorado, né? Ao final, o que a gente vai ter? Uma série de recomendações ao governo brasileiro. Neste caso, reconhecendo ou não a culpa do governo brasileiro e uma série de recomendações. Recomendações que podem ser políticas públicas, as indenizações que não tiveram, a abertura de processos, questões de reparação memorial, né? Então é importante que tudo isso pode ser as recomendações. Se, diante dessas recomendações, o Estado brasileiro nada fizer, e aí é importante dizer que a gente julga o Estado brasileiro, mas o Estado do Paraná também é chamado nesse processo, a gente, ao final, a Comissão Interamericana pode entender de que esse processo vai para a Corte. Então, quem toma a decisão, ao final, se vai para a Corte, o órgão judicial é a Comissão Interamericana. Então, ela que faz a avaliação diante da omissão do Estado brasileiro diante das recomendações. Mas tem algum prazo, por exemplo, para que o Estado cumpra com as recomendações, para que a comissão entenda que é o caso de acionar a corte, ou não existe esse prazo? Sim, existe um prazo, mas que, como todo sistema, né, ele sempre avança para além desse prazo. Então, normalmente tem as recomendações, elas são comunicadas ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro vai dizer, estamos ou não vamos cumprir. Aí ele manda para a Comissão Interamericana manda para nós peticionários da denúncia se nós concordamos com a resposta do Estado. Nossa resposta é enviada para a Comissão Interamericana, o Estado responde novamente. Então é essa ida e vinda, né, que é durante todo o processo, né, para garantir um contraditório, uma defesa, né, e um amplo debate sobre esse tema. Aí depois dessas idas e vindas é que a Comissão Interamericana decide ou não se fica na recomendação, e aí vamos encaminhar as recomendações, ou vai para a Corte Interamericana. E só pra gente entender, né, claramente o que significa essa ação. Que tipo de ação é essa? E se ela só foi demandada agora justamente porque não houve nesse tempo uma resposta? É isso mesmo? Essa denúncia para a Comissão Interamericana, ela acontece exatamente porque a gente tentou resolver, né, as diversas organizações envolvidas nessa denúncia na esfera nacional, ou seja, no Brasil. Porém, isso ou já foi esgotado os recursos internos, ou então a morosidade é tão grande, ou seja, demora tanto tempo que a Comissão Interamericana também pode entender que isso não respeita também a garantia judicial, enfim, de ter uma resposta num tempo adequado, né? E aí, isso que é uma questão bem interessante desse caso, que é o IPM, né? Então, esse inquérito policial militar, ele foi arquivado entendendo-se que a polícia agiu no estrito cumprimento do dever legal. Essa é uma decisão que, né, para todo mundo que presenciou o 29 de abril ou que leu sobre, vê como ela está fora da realidade do que foi a violência perpetrada pelos agentes policiais nesse dia. A culpa é de vocês, Beto e Francisquini! Alô, deputados do Camburão! Retirem o projeto! Retirem o projeto! E isso teve muitos impactos nessa questão do acesso à justiça para reparação, para indenização. E várias dessas outras decisões, então, correram em outros processos judiciais, que alguns deles, inclusive, ainda estão tramitando, mas assim, você veja, 9 anos depois, né? Então, tem essa questão também de que o Estado brasileiro tem que dar respostas num tempo adequado. Se ele não dá respostas num tempo adequado, isso também seja que você possa enviar uma denúncia para a Comissão Interamericana.
E o que eu acho que também é um grande desafio é quando a gente está falando de manifestações por direitos, isso é importante a gente reforçar, que estavam sendo retirados direitos sociais, direitos previdenciários dos trabalhadores do estado do Paraná. É importante dizer que quando a gente está falando de responsabilização, a gente não está falando, principalmente nesses casos multitudinários, né, de muita gente, né, que a gente não quer que cada policial individualmente seja responsabilizado, mas que a gente entende que isso é uma cadeia de responsabilidade, aonde deveria ser responsabilizado o chefe da operação, o secretário de Segurança Pública, o governador do estado. E a gente vê uma falha no sistema de justiça brasileiro no sentido de busca dessas responsabilizações nesses casos de manifestações políticas. Então, e isso é importante a gente dizer. É nessa falha do sistema de justiça é que a gente percebe a necessidade de levar essas denúncias ao sistema interamericano. A legislação, ela dá conta de lidar com esses casos, principalmente de abusos em casos de manifestações, enfim? É um problema da legislação ou é um problema da aplicação da lei? Podemos lá pensar duas coisas que acho que são importantes quando a gente está fazendo essa pergunta, né? Quando a gente percebe as questões ligadas ao inquérito policial militar, eu quero dizer justiça militar, a gente tem ainda uma grande dificuldade de interpretações sobre a justiça militar. O que é importante é que tem uma ação no STF onde está julgando sobre o limite da justiça militar. A justiça militar não poderia julgar esses casos onde civis são, na verdade, assassinados, como foi o caso do Antônio Tavares, né? Ou casos de lesões corporais coletivas, como é o caso do massacre 29 de abril. Então a gente percebe que a tendência é que a gente controle o limite da justiça militar. O problema é que a gente tem uma interpretação que ainda permite que esses casos vão ser julgados pela justiça militar. Por isso que a gente tem tantos inquéritos policiais militares ainda julgando casos, né, de civis, de violações contra civis. E aí, sobre isso, inclusive a Corte Interamericana recentemente falou que o Brasil tem um prazo agora para alterar a sua legislação sobre justiça militar para que não tenha competência para julgar os casos contra civis. Isso é uma questão muito importante e que a gente espera que influencie o STF na sua decisão também e nessa mudança de legislação. Agora, uma outra questão é também que, assim, existe hoje, por exemplo, um grande déficit de como ocorre a formação dos policiais, dos agentes de segurança, né? Então, tanto que uma questão que sempre é colocada também é como necessita de uma maior capacitação também dos agentes de segurança de como atuar em protestos, porque o Estado, e isso é uma jurisprudência da Corte Interamericana, ele não tem só o dever de, digamos, tolerar protestos, né? Não, pelo contrário, tem uma obrigação positiva de garantir que as pessoas tenham direito ao protesto, né, pacífico para reivindicar os seus direitos. Isso é algo que é saudável e é bom, e é a partir disso que a gente avança em políticas públicas, em direitos sociais. Então, a gente reconhecer também que tem muitas lacunas no sentido de da formação e também nessa questão da responsabilização das cadeias quando há abusos, né? E, claro, a gente sempre tem preocupação com legislações que estão em trâmite no Congresso Nacional, que tentam alterar também, para pior, a legislação que, enfim, protege, né, direitos dos manifestantes e das manifestantes. E outra questão bem importante sobre a aplicação da lei é que nós temos nosso processo civil, né, sobre indenizações, a gente tem a possibilidade de pedir indenizações coletivas, né? O problema é que o nosso judiciário não tem enfrentado de forma direta essas responsabilizações coletivas, danos morais coletivos, danos... Então a gente percebe que, apesar de ter uma legislação que permitiria, nosso judiciário não tem compreendido isso. Por isso que várias das ações que estavam tramitando foram arquivadas, por falta desse entendimento de um processo coletivo. Então esse é um grande limite que a gente tem dentro do nosso judiciário. Esses indeferimentos, eles ocorreram a partir do entendimento do inquérito policial militar, ou seja, esse inquérito, né, o resultado dele fez com que as pessoas não pudessem ter acesso a indenizações, por exemplo? Sim, em 2021 teve um julgamento pelo Tribunal de Justiça do Paraná no incidente de resolução de demandas repetitivas. A sigla é o IRDR, é um tipo de mecanismo do processo quando tem muitas demandas individuais parecidas, e aí o Estado do Paraná pediu que tivesse uma decisão, digamos, comum a todas. E aí, olha o absurdo dessa decisão, porque ela vai dizer que como teve essa investigação, né, e esse arquivamento por parte da Justiça Militar, que considerou que os policiais somente estavam atuando no estrito cumprimento do dever legal, apesar de, enfim, reconhecer que houve abusos e tudo mais. Então, eles entendem que só pode ter direito à indenização a pessoa que não estava na manifestação quanto na qualidade de manifestante, ou seja, um terceiro, né? Então,
um pipoqueiro, por exemplo, que estava lá, uma pessoa que estava passando na rua, é somente essa pessoa que comprovasse que ela não tinha nada a ver com aqueles fatos da manifestação em si, ou seja, não estou falando de pessoas que possam eventualmente ter cometido, né, enfim, algum ato específico de violência, algo assim. Não, ela faz uma generalização que todos os manifestantes não teriam direito e estão excluídos da possibilidade de uma indenização, de uma reparação. E isso é muito grave. A gente teve pessoas que sofreram muito, tanto do ponto de vista, né, psicológico, moral, mas também vários danos à saúde, tiveram que ter tratamento depois, e muitas pessoas até hoje com sequelas. A gente sabe também, né, houve um caso específico de um profissional da imprensa que levou um tiro de bala de borracha no rosto, inclusive, né? Me lembro muito dessa foto, né, emblemática desse dia. E era uma pessoa que estava trabalhando também, queira ou não, obviamente não tirando o direito dos manifestantes em ter uma devida indenização, mas também era um trabalhador ali na hora, né? E até como você disse, havia várias outras pessoas envolvidas que não tinham nada a ver com a manifestação, né? E o que é importante a gente dizer é que nós temos estándares internacionais já muito bem consolidados sobre o uso de armas. De como elas devem ser usadas nessas situações de protesto. E o problema é que dentro do nosso sistema de segurança pública, essas legislações não estão sendo colocadas em prática. Elas estão sendo violadas constantemente. Então a gente percebe o despreparo político e técnico dos nossos sistemas de segurança pública, né? Em resumo, quais são essas determinações, né? Essas regras gerais que deveriam ser seguidas e não são? O que acontece é que não poderia usar, por exemplo, armas letais, né? O uso da letalidade. O problema é que eles também falam que as armas não letais usadas em grande quantidade também podem ser letais. Sim. Então, isso é muito importante dizer. E também existe nessas regras questões ligadas à mediação. Quer dizer, a ação policial, né, a ação efetiva de força policial devia ser o último dos elementos. E toda possibilidade de mediação deve vir em primeiro lugar. O que a gente percebe é que as mediações, inclusive neste caso é importante falar, que houve uma mediação inicial lá 2 dias anteriores, aonde o próprio governo, né, do estado do Paraná disse: ok, nós vamos conversar com vocês, e fez um pacto pela educação. Construiu um pacto dizendo, não vamos fazer isso, não vamos flexibilizar os direitos. Ele construiu isso e descumpriu isso em 2 dias seguintes. Quer dizer, então ele descumpriu o próprio processo de mediação. E a única resposta que foi impedir, primeiro, a participação política na votação dos projetos de lei, o qual os direitos políticos aí foram totalmente cerceados. Imagine, se a gente está falando de democracia, a principal ideia da democracia é você participar. E ali foi totalmente negado. Trancaram a Assembleia. Trancaram a Assembleia, exatamente. Sitiaram a Assembleia. Exato. E outra coisa que também é importante, né, que a primeira ação, né, que foi feita foi de uma reação, né, ligada a toda uma operação de guerra. Como você bem citou, os dados, né, de uso de bala, de borracha, helicóptero, água, cães, verifica que era um estado de guerra que a gente estava vivendo nessa operação. Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. Acho que a gente pode fazer até um relato pessoal, eu e a Kelly, né? Porque nós estávamos lá naquele dia e realmente era um cenário de guerra, né? A Kelly pode surreal, falar também. Assim. Não, foi completamente surreal e desproporcional. Então, assim, a gente já estava atravessando ali o canal do rio, esqueci aquele rio que passa ali atrás do TJ, a gente já estava atravessando ali e a polícia atrás ainda com bala de borracha. Então, assim, muito desproporcional, muito além de vamos dispersar as pessoas da frente do centro cívico. Foi uma perseguição mesmo, né? Foram atrás das pessoas. E eu fui ali para aquele lado, né? Não tava pra frente ali da Cândido de Abreu, não sei como foi por ali também, mas... Assim, a prefeitura precisou abrir a porta pra acolher gente ferida, então assim... essa pra mim foi uma cena marcante, assim, tá perto ali da prefeitura e perceber que a prefeitura virou um local de acolhimento de vítimas... Do governo do estado. Do governo do estado, né? Então, foi uma cena, assim, acho que é bem marcante, assim, na nossa memória. E assim, eu lembro que também tinha escola fechando, porque as crianças estavam sufocando com gás, assim, precisando o pai e mãe buscar correndo as crianças na escola. O gás lacrimogênio se espalhou pela região. Nas creches próximas ao centro cívico, as crianças tiveram de ser retiradas às pressas. O que foi, meu amor? E a gente tem um dado também que, por minuto, foram disparadas 20 balas de borracha e 11 bombas.
Então, nessa tarde do massacre do 29 de abril, que eu acho que isso... vocês viram também lá ao vivo a desproporção. E como a gente falou, essa questão de que a polícia, ao invés de desescalar o conflito, ao contrário, estava inclusive perseguindo, aumentando e generalizando também a sua atuação e reprimindo de maneira absolutamente desproporcional e indiscriminada todo o conjunto de pessoas que estava ali. E eu acho que isso também, vocês falaram muito também dessa questão dos profissionais da imprensa, dos comunicadores, comunicadoras, A gente está no momento, inclusive, de demandar do Ministério de Direitos Humanos a construção de um plano nacional de proteção a defensoras e defensores, comunicadores e ambientalistas, porque a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais vitima defensoras e defensores de direitos humanos. Eu acho que toda essa questão de como as pessoas que reivindicam seus direitos, as pessoas que lutam por direitos coletivos, as pessoas que também trazem a partir do lugar da comunicação essa também perspectiva de direitos, como isso é algo que tem sofrido muito no Brasil e como a gente precisa alterar realmente substancialmente as políticas para que isso não continue ocorrendo. Vamos fazer uma pausa aqui e a gente já volta. Você vai ouvir agora o advogado Guilherme Gonçalves contando por que ele apoia o direito no plural. Paraná, sem dúvida nenhuma, é o protagonista jurídico, pelo menos nos últimos 15 anos. É protagonista por questões positivas. Nós temos aqui a grande escola de direito eleitoral do Brasil, uma das maiores escolas de direito constitucional do Brasil, uma das grandes escolas de direito administrativo que se personifica nas pessoas do professor Romeu Bacelar e Marçal Justin Filho, constitucional do professor Clemerson Cleve e de outros, grandes processualistas civis, e eu vou falar do direito eleitoral porque é minha área de conforto. Mas não temos um caderno jurídico. Nós tivemos a Lava Jato aqui, tivemos o debate da República de Curitiba, tudo saiu de Curitiba. Então é possível dizer que talvez fora os grandes centros, Curitiba foi a grande cidade onde o debate jurídico se instalou e há muitos anos nós temos um caderno jurídico aqui. Por isso eu acho que vem boa hora a iniciativa do Plural, que dá voz a todas as visões do mundo jurídico sobre a ótica do paranaense. Todo mundo fala do Paraná, mas o que nós paranaenses temos a falar da construção do conhecimento jurídico aqui no Paraná. Você pode e tem interesse em nos apoiar também? Temos um Pix em que você pode contribuir com qualquer valor. Anota aí, direitos@plural.jor.br. Enviando seu comprovante no e-mail, você pode ser chamado para narrar os créditos do nosso podcast. Que a Corte Interamericana tem decidido sobre como devem ser as investigações de violações por agentes militares, inclusive policiais militares contra civis. O que é importante dizer é que, nesse caso, a gente tem algumas sentenças, e a da Antônio Tavares, que aconteceu também aqui no estado do Paraná. É importante que o estado do Paraná, dentro da comissão da corte, tem sido aí bem referência de violação de direitos humanos. Uma referência negativa. Uma referência negativa. E nessa decisão do Antônio Tavares ficou muito claro que, quando você tem uma justiça militar que julga as violações de policiais militares e eles são julgados pelos seus próprios pares, que são os policiais militares, a gente tem um caso que é antidemocrático e totalmente parcial. Então existe uma recomendação muito forte, de rever toda a legislação ligada à justiça militar. Podemos ser até mais radicais, de que a justiça militar e até da ideia de militarização da polícia deve ser repensada, A gente pensa como segurança pública, temos aí vários também estándares, inclusive do sistema interamericano, de pensar uma segurança cidadã. Um outro tipo de segurança, um outro tipo de chave, de construção de segurança dentro do nosso país. Então, acho que também isso vem a adicionar esse outro elemento, que é repensar a própria segurança pública. Essa é uma discussão que eu acho que ainda está muito distante, Assim, completamente distante de acontecer, infelizmente. E acho que, assim, só complementando essa pergunta sobre a investigação, porque acho que muita gente deve se perguntar, bom, mas então quem queria fazer essa investigação, como que ela iria acontecer? E a própria Corte Interamericana, então vai falar, por exemplo, de repente o Ministério Público poderia encabeçar a organização, o Ministério Público Estadual, com auxílio técnico de peritos, enfim, de outros assistentes técnicos que tenham expertise ou outros órgãos, mas a questão principal é essa, é você sair da chave de que quem investiga a Polícia Militar é a Polícia Militar, e sim outros órgãos que não quem cometeu, enfim, a ação. Eu acho que é interessante a gente discutir como é que surge essa ideia de Polícia Militar investigar a Polícia Militar, Quem achou que isso era uma boa ideia e por quê? Mas olha, isso daí a gente tem que remontar historicamente, porque a própria ideia da Constituição da Polícia Militar, ela vem da ideia da República.
Na Constituição da República, era necessário ter uma polícia que preservasse a nação, né? Essa ideia dos militares. E aí surge a ideia da polícia militar. E ela vai se acentuando esse poder, né? Principalmente daí dando cada estado a sua organização das suas polícias militares. E na ditadura ela vai encontrar seu ápice, né? De reforçar o papel das polícias militares. E aí eu acho que a gente tem um processo que hoje, até as guardas municipais, que não tinham essa função inicial, hoje também estão militarizadas. Então a gente tem uma total tomada, né? Força Nacional de Segurança também, que não era essa viés, né, militar, também acaba tendo. Então a gente percebe uma contaminação desse viés da militarização das próprias outras instituições públicas que deveriam pensar de uma outra lógica a questão da segurança, né? E quando a gente fala de instituições, nesse caso em específico, né, a gente tá falando não só da Polícia Militar, mas também de quem ela servia, né? E que era, obviamente, o governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública. Essa denúncia, ela pode gerar alguma consequência nesse sentido também? Existe, em alguns casos, a possibilidade de que se recomende, ou se eventualmente o caso for para a Corte Interamericana, se determine a reabertura, por exemplo, de processos judiciais que foram arquivados, embora isso, evidentemente, é uma questão difícil. Mas, em tese, existe essa possibilidade pelo sistema interamericano. Então é importante dizer que aqui todo o processo na Comissão Interamericana e, quiçá, posteriormente na Corte Interamericana, não é contra diretamente, pessoalmente, quem estava à frente das operações, né? Então isso é importante. É o Estado brasileiro, né? É a instituição, país, Estado que está sendo julgado. Por não dar conta dar conta de responsabilizar internamente quem foi os principais agentes dessas violações. O que acontece é que pode ter reabertura. E aí nessa reabertura é que pode se verificar os processos de responsabilização individual. Mas isso, pelo que eu entendi, é muito difícil acontecer. A chance da gente ver, por exemplo, o ex-governador, o ex-secretário penalizados é praticamente nula. É quase um puxão de orelha. Tipo, vai e não peque mais, meu filho. É isso, né? Acho que um desafio que a gente tem também é como que as sentenças da Corte Interamericana são não incorporadas pelo Brasil. Elas deveriam ser, o Brasil é signatário, se comprometeu na esfera internacional a cumprir todas as medidas a que for sancionado, mas muitas vezes a gente vê que essas medidas que são chamadas de não repetição, ou seja, que questões às vezes que eu tenho que fazer, inclusive, para que isso não ocorra, para que a gente enfrente a impunidade, como muitas vezes essa parte, inclusive de sentenças da Corte Interamericana, não avançam ou não avançam no tempo que deveriam ocorrer. Diferentemente de algumas experiências na América Latina, a tipo Colômbia e Argentina, em que a sentença da corte tem total executabilidade dentro do sistema nacional, como uma sentença normal, como qualquer outra. Quer dizer, se é para reabrir, se reabre o processo. Então a gente tem uma diferença muito grande de como se incorpora essas decisões da Corte Interamericana, né? Então acho que esse é um grande problema ainda nosso, né, nesse diálogo entre o Estado brasileiro e o sistema interamericano. E essa discussão se daria em que instituição, né? Da Justiça brasileira, no Congresso brasileiro, no Poder Executivo brasileiro? Qual é o nível dessa discussão hoje, né? Dessa incorporação? Ela é mais política ou ela é mais jurídica? Jurídica. Ela poderia ter dois lugares de discussão, né? Um que era, né, a própria legislação. A gente tem, né, na Argentina, então, legislações específicas que falam sobre como as sentenças da corte vão ser executadas no sistema argentino. Então, é uma legislação. Mas outro desafio também é no tocante ao Poder Judiciário. E aí é importante o papel do CNJ. E o CNJ tem feito um papel muito importante, que é cada vez mais formativo, né? De que os juízes, desde a primeira instância, segunda instância, STF, reconheçam toda a jurisprudência, as normativas internacionais, como também pertencentes a todo o grupo do ordenamento jurídico, todo o conjunto de leis, e que a gente possa manusear uma sentença que podia ser um Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, da mesma forma como saiu na Corte Interamericana. Então, isso é importante, né? Que a gente cria uma cultura jurídica também dentro do judiciário, mas para isso também a gente precisa ter advogados que usem o sistema interamericano, usem as normativas em ações nacionais, que a gente tenha a Defensoria Pública também utilizando e fazendo uso desses instrumentos, Ministério Público, quer dizer, a gente precisa que todos os operadores que estão em volta do sistema de justiça também comecem a agir dessa forma. O que eu acho que no Brasil cada vez mais tem sido, né, atuante as instituições do sistema de justiça nesse sentido, de fortalecer o sistema interamericano. Aproveitando, vocês podem até, acho que, fazer um resumo de quem está atuando, né, nessa ação específica, além, claro, das instituições que vocês representam aqui, né, e quais são os próximos passos que a gente pode esperar a partir de agora, se há uma previsibilidade de quanto tempo pode durar essa ação, e se isso pode significar, né, nem que seja um fio
fio de esperança para quem procurou suas indenizações ou sua ação judicial individual e até hoje não teve resposta. Eu acho que eu podia começar falando um pouco sobre quem que foi, né, essa iniciativa, né? Além, né, da Universidade Federal do Paraná, a Terra de Direitos aqui presente, a gente teve a própria APP, que é o sindicato representante dos trabalhadores da educação, né? Na verdade, isso veio muito de uma ação desde a época que aconteceu 29 de abril. Essas entidades estavam sempre juntas, pensando numa estratégia política e jurídica, né? E também a Defensoria Pública do Estado, principalmente o núcleo, né, de direitos humanos. Nesse caso, é a primeira ação da Defensoria Pública do Estado do Paraná no sistema interamericano. Então é interessante que se abre essa possibilidade, né? A gente já tem outras defensorias no Brasil inteiro que já fizeram, né? Mas no Estado do Paraná é a primeira ação da Defensoria Pública à frente também, junto ao sistema interamericano. Então eu acho que isso também faz aquilo da cultura jurídica, como isso também vai mudando um pouco relacionado a isso. Vou tomar um fôlego aqui para falar sobre expectativa. Acho que as expectativas, claro, são sempre grandes, ainda mais a gente falando de um caso que significa tanto para tanta gente, teve tantas pessoas impactadas, tantas pessoas que até hoje elas falam, se eu escuto um helicóptero, nossa, o meu coração gela, eu sinto impacto. Se eu, né, vou numa manifestação, tenho que, enfim, repensar, ou tenho medo. Então, assim, a gente vê que os impactos até hoje são muito grandes e por isso a gente sabe que isso gera expectativa e muita gente, e claro, a gente espera que o sistema interamericano e também o Estado brasileiro possam dar respostas para toda essa série de violações que a gente aponta. Agora a Comissão Interamericana vai analisar também, enfim, os dados, as informações que a gente leva, também depois ela repassa isso para o Estado brasileiro para poder também responder sobre o que achar pertinente sobre isso. E aí começa a se desenrolar, digamos, esse trâmite, né, dessa petição na comissão, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, até que depois ela se pronuncie sobre a admissibilidade, sobre, às vezes, a possibilidade até de uma solução amistosa com o Estado, isso em alguns casos ocorre também. Mas o que eu acho também interessante da gente ressaltar é que o Estado brasileiro ele tem um prazo, inclusive, para cumprir outras determinações de outras sentenças, né? Sentença Favela Nova Brasília, sentença Caso Antônio Tavares, que a gente mencionou aqui. E algumas medidas que já são trazidas ali, se o Estado brasileiro realmente enfrentar e conseguir mudar a sua atuação, conseguir incorporar algumas das determinações que foram trazidas ali, eu acho que também isso já vai ter um impacto muito grande em relação à denúncia que a gente está fazendo. E acho que também a gente tem que separar duas ordens, né, de expectativa, né? A expectativa, né, individual de cada um que esteve lá, e acho que esse é um grande desafio, né? Quando a gente faz a lista das vítimas, a gente também coloca para a Comissão Interamericana que essa lista, no decorrer, a gente pode ir achando outras pessoas que foram vítimas e que naquele momento não puderam ser identificadas, né? Então isso também é um desafio nosso quando a gente está falando de manifestações, né, de protesto, né? A segunda questão é pensar em termos coletivos. E aí pensar no papel até, né, dos próprios defensores de direitos humanos ligados à APP, né? De como essa ação policial, ela desincentiva as pessoas a irem para a rua protestar por direitos. Veja aí todo o desmonte que a gente tem visto no estado do Paraná, ligado à educação e a dificuldade de mobilizar a sociedade curitibana, paranaense e até mesmo os trabalhadores da educação e ir para a rua para estar lá discutindo sobre toda essa destruição da educação no estado do Paraná. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro, que é mais, digamos, estratégico e a longo prazo, é pensar em termos de política pública. O que esse caso vai mudar as políticas públicas, novas políticas, novas leis, né? Então acho que isso é importante, né? Essa ideia de que a gente tem que pensar sempre no longo prazo e que nesse longo prazo talvez a gente possa ter aí reversão de processos, né, de deterioração dos direitos, que a gente possa, quem sabe lá na frente, a gente ter, né, mecanismos em que nós nos sintamos, né, seguros de ir para a rua e protestar e de que isso seja realmente um direito válido a todos e todas. E quando você fala longo prazo, é o quão longo, assim? Até quando a gente ainda vai estar discutindo 29 de abril? Olha, ao que a gente tem percebido, né, da temporalidade, né, na Comissão Interamericana, é o lugar onde mais demora. Na Comissão Interamericana, os casos têm demorado de 10 a 12 anos, porque pode ter audiências, né? Não é obrigatório, mas pode ter audiências. Tem os processos de mediação, em que se chama a mesa o Estado, os peticionários. Então tem uma série de elementos. E por que, gente? A estrutura do sistema interamericano, da Comissão Interamericana, é muito deficiente. E o número de petições, de denúncias tem aumentado. Então a gente tem um decréscimo, né, de equipe, de recursos financeiros, né, do sistema interamericano, a gente tem um aumento da demanda. Então por isso que a quantidade, a demora, né, nesses casos tem sido cada vez maiores. Mas se esse caso foi para a corte, aí é rápido. Em 2, 3 anos a corte decide sobre o caso.
Aí é uma outra lógica, né, judicial, e aí tem uma agilidade no tocante ao próprio caso. Então a gente espera, né, que na Comissão Interamericana a gente tenha falado isso para todos e todas, né, que tem esse prazo mais delongado aí na Comissão Interamericana. Eu agradeço a presença de vocês. Parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que é um trabalho fundamental que está sendo feito. Diante do que a gente viu, né? Não só há 9 anos atrás, mas como o professor ressaltou, nesse período, né? Em que muitas pessoas têm sido silenciadas justamente como reflexo daquele episódio, né? Não só daquele episódio, né? A gente foi vendo uma piora aí de uns anos pra cá, né? Então, é um trabalho muito importante mesmo. Obrigado, gente. Obrigada. Então a gente termina aqui esse episódio da primeira temporada do Direito no Plural. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lá no site e nas redes sociais do Plural, você pode entrar em contato para sugerir novos episódios. A gente também tem um e-mail, é direitos@plural.jor.br. Se você gosta do nosso trabalho, não esquece de dar 5 estrelas no seu tocador de preferência e compartilhar o podcast. Esse episódio teve produção, roteiro e entrevista de Kátia Baran e Kelly Cadanos. Gravação do estúdio Pacundê. Mixagem, sonorização e edição de Felipe Andretta. Esse episódio usou áudios do Jornal Nacional, TV Brasil e da página Abridor de Latas Comunicação Sindical. Até semana que vem. O podcast Direito no Plural tem apoio de Vernalha Pereira Advogados, GSG Advocacia, Manuel Caetano Advocacia, França da Rocha e Advogados Associados, Pessute Advogados, Instituto Edésio Passos.